A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica, em toda parte. Cada um de nós em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Trecho da mensagem Realidade em Nós, do livro Mãos Unidas de Emmanuel. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11h02. Sábado, 19 de outubro de 2024. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1406, com participação de Zeca Piquet e Virginia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. As atrações de hoje iniciam com a mensagem para nos harmonizar. Se não houvesse amanhã, do CD Momento Espírita, volume 7º, faixa 1ª. Logo depois, vamos abraçar vocês ouvintes internautas que participam conosco todos os sábados, e em especial aos aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema Despreparo para a Morte. Como destaque, teremos a entrevista com Anderson Leite, trabalhador voluntário do Hospital Espiritual Patrícia Bacelar, esse mesmo aqui de Camaragibe, e que falará, que nos orientará sobre viver bem para morrer bem. Vamos entender. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, item 2. Participem, ainda há tempo. Mande suas perguntas e experiências pelo fone 971040960 e, se preferir, via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Finalizando, teremos um minuto musical com a música A Vida Continua, que dá o nome ao próprio CD de Ricardo Andrade, faixa 3 do CD. Bem, agora vamos nos tranquilizar, elevar nosso pensamento, pedir a proteção do nosso anjo de guarda, para facilitar nossos entendimentos e as reflexões que chegarão para todos nós. Vamos ouvir a mensagem Se Não Houver Amanhã, do CD Momento Espírita, volume 7, faixa 1ª. Se não houver amanhã. Sabe, eu que costumava deixar muitas coisas para amanhã, resolvi lhe dizer hoje o quanto você é importante para mim. Porque quando acordei pela manhã, uma pergunta ressoava na acústica de minha alma. E se não houver amanhã? Então, hoje eu quero me deter um pouco mais ao seu lado, ouvir suas ideias com mais atenção, observar seus gestos mais singelos, decorar o tom da sua voz, seu jeito de andar, de correr, de abraçar. Porque, se não houver amanhã, eu quero saber qual é a sua comida preferida, a música que você mais gosta, a sua cor predileta. Hoje, eu vou observar seu olhar, descobrir seus desejos, seus anseios, seus sonhos mais secretos e tentar realizá-los. Porque se não houver amanhã, eu quero ter gravado em minha retina o seu sorriso, seu jeito de ser, suas manias. Hoje, eu quero fazer uma prece ao seu lado, descobrir com você essa magia que traz tanta serenidade. Quero subir aos céus com você pelos fios invisíveis da oração. Hoje, eu vou me sentar com você na relva macia, ouvir a melodia dos pássaros e sentir a brisa acariciando meu rosto colado ao seu, em silêncio e sem pressa. Hoje, eu vou lhe pedir por favor, agradecer, me desculpar, pedir perdão se for necessário. Sabe,
Eu sempre deixei todas essas coisas para amanhã. Mas o amanhã é apenas uma promessa. O hoje é presente. Assim, se não houver amanhã, eu quero descobrir hoje qual é a flor de que você mais gosta e lhe ofertar um belo ramalhete. Quero conhecer seus receios, aconchegar-lhe em meus braços e lhe transmitir confiança. Hoje, quando você for se afastar de mim, eu vou segurar suas mãos e pedir para que fique um pouco mais ao meu lado. Sabe, eu sempre costumo deixar as palavras gentis para dizer amanhã, carinhos para fazer amanhã, muita atenção para prestar amanhã. Mas o amanhã talvez não nos encontre juntos. Eu sei que muitas pessoas sofrem quando um ser amado embarca no trem da vida e parte sem que tenham chance de dizer o que sentem. E sei também que isso é motivo de muito remorso e sofrimento. Por isso, eu não quero deixar nada para amanhã. Pois se o amanhã chegar e não nos encontrar juntos, você saberá tudo o que sinto por você e saberei também o que você sente por mim. Nada ficará pendente. Quero registrar na minha alma cada gesto seu. Quero gravar em meu ser para sempre o seu sorriso. Pois se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo, mesmo estando temporariamente separados. Sabe, eu não sei se o amanhã chegará para nós, mas sei que hoje eu posso dizer-lhe o quanto você é importante para mim. Seja você meu filho, minha filha, meu esposo ou esposa, um amigo talvez. Você vai saber hoje o quanto é importante para mim. Porque se não houver amanhã... Amanhã, o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas poderão estar diferentes. Hoje significa o seu momento de agir, semear, investir suas possibilidades afetivas em favor daqueles que convivem com você. Hoje é o melhor período de tempo na direção do tempo sem fim. Bem, queridos ouvintes, as reflexões chegaram para todos nós. Já iniciou. Se não houver amanhã, é um questionamento que nem sempre temos a coragem de refletir. Mas hoje é o dia. Vamos aprender. Falar em aprender, está aqui conosco Anderson Leite. Viver bem para morrer bem. Vamos entender o que é isso. Viver bem, eu acredito que todo mundo saiba o que é viver bem. Ele está aqui com um sorriso enigmático, bem tranquilo. Estou achando que vamos ter surpresa. Mas vamos lá. Agora vamos abraçar a Vandir Barbosa, Edilene Lacerda, Mário Barbosa, Alexandre Urbano, Patrícia Almeida, Paulo Carvalho. A todas as equipes executivas que compõem o N, Hospital Espiritual do Nordeste, extensivo a todos aqueles também que estão na Austrália, na Itália, no Japão. Estão aqueles também que estão em formação. É um trabalho muito grande e realmente emocionante o que vivenciamos nesses hospitais. Com Cristo no coração, uma luz eterna em nossas vidas. Vamos abraçar os que fazem o N, já o dissemos. O Hospital Espiritual Amor ao Progresso em Vitória, o Magali Ferraz em Timbaúba, o Maria Cláudia Martins em Prazeres. Seu anexo 1 em Limoeiro, anexo 2 na Austrália, anexo 3 na Itália, o Patrícia Bacelais, mesmo aqui de Camaragibe, o Maria de Nazaré em Pesqueira, o Hospital de Caruaru, sem esquecermos um abraço afetuoso ao SELEC, Centro Espírita Luz e Esperança na Várzea, Luz, Esperança e Caridade na Várzea. Agradecemos a todos vocês que tornam melhores nossos dias. Vamos parabenizar também as equipes de evangelização do ENE, e em particular a equipe do Patrícia Bacelar. Hoje tivemos a comemoração com as crianças, com os jovens,
Belíssimo trabalho, de verdade. Será colocado futuramente, acredito eu, no YouTube, né? Não sabem ainda. Anderson está aqui, mas existe essa grande possibilidade. Falar em possibilidade, visitem a página do N, o site do N. Tem um portfólio de mensagens, de palestra, de vídeos, de participação dos jovens. Temos muito o que aprender. Visitem. Agora vamos aos aniversariantes da semana. Dia 4 de outubro, Amara Lúcia. Dia 5 foi Gisele Nunes. E dia 11, Renata Cristina. Todos trabalhadores voluntários do Patrícia Bacelar. Foram seus aniversários. Nossos ouvintes internautas também aniversariaram. Joana Dark, Júlia Carvalheira, Marli Almeida, Pablo Baracho e Matheus Rodrigues aniversariaram dia 4. Danilo Coutinho, Cátia Vasconcelos, Luiz Alberto e Solange Simão, juntamente com Arlete Santos, dia 5. Dailão Albuquerque, dia 6. Cleide Barros, dia 18. A todos vocês, muita paz, felicidade e saúde em suas vidas. E sigamos, perseverante no caminho que Jesus nos deixou. Vamos em seguida ao momento mediúnico com Virginia Barros, o tema Despreparo para a Morte. Vamos ouvir com bastante atenção. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Despreparo para a Morte, foi baseado na obra Nossa Vida no Além, da escritora Marlene Nobre, e nas obras e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Nelson Coutinho da Silva. Somos preparados apenas para viver. Isso é uma consequência natural da lei da conservação, cuja ideia de morte nós a rejeitamos a tal ponto que muitos espíritos agem e se sentem como vivos no mundo espiritual, por não se aceitarem como mortos. Após a morte do corpo físico, logicamente que a sobrevivência é do espírito e não da matéria. Essa é em potencialmente degenerativa. Logicamente que isso ocorre com os espíritos que apresentam um certo grau de inferioridade. Sua ilusão como espírito encarnado se prolonga por muitos dias, meses e anos, durante os quais eles, os espíritos desencarnados, experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e todas as sensações do corpo físico, como se vivos estivessem. Além do advento da lei da conservação, a dúvida quanto à própria morte está relacionada, às vezes, com as suas próprias condições e convicções religiosas, que não reconhece a ideia de que os espíritos não morrem. Eles apenas aguardam o dia do juízo final ou da ressurreição, na condição de alma. É assim que entende algumas pessoas sem conhecimento da doutrina dos espíritos. Em uma das obras do espírito André Luiz, denominada de E a Vida Continua, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, é narrado o caso de dois personagens, Evelina Serpa e Ernesto Fantini, que morreram ao mesmo tempo e na mesma doença que foi diagnosticada como câncer da suprarrenal. Eles se conheceram na Terra exatamente por conta da doença comum e porque se encontravam no mesmo local de tratamento. E ao morrerem por coincidência ou não, eles se encontraram no mundo espiritual. Porém, demoraram muito tempo para aceitarem a sua condição de mortos por se julgarem ainda vivos. Concluindo essa pequena análise sobre o despreparo para a morte, afirmamos que o espírito André Luiz, na citada obra, nos deixa claro que a maioria dos espíritos, ao desencarnarem, precisam fazer tratamento psicoterápico para se acalmarem e para aceitarem a sua condição de desencarnado. Alguns são enviados para tratamento de psiquiatria protetora, na qual receberão a assistência necessária no mundo espiritual para sua mudança de comportamento e, logicamente, para a aceitação definitiva de sua nova condição de vida, a qual está reservada para todos nós um dia, segundo os desígnios de Deus, nosso Pai.
Pensemos nisso. E não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até ao sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a boa nova. Bem, queridos ouvintes, atingimos o pontual áudio do programa, podemos assim dizer. Temos a grata satisfação de contarmos aqui mais uma vez com Anderson Leite, trabalhador voluntário do Hospital Patrícia Bacelar, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante, evangelizador. Seja bem-vindo, com a graça de Deus, a casa é sua. Muito obrigado, Sr. Clênio. Obrigado, Sr. Piquet, pelo convite. E agradecer a doutora Patrícia pela oportunidade de participar do trabalho do hospital e do trabalho da rádio também. É uma grande alegria voltar aqui com vocês. Muito bem, o assunto de hoje é bastante palpitante, temos muitas perguntas, mas antes de entrar, que é viver bem para morrer bem, nos fale dos trabalhos do Patrícia. O Patrícia Bacelar fica localizado na rua Elisa Cabral, número 170, no bairro dos Estados, né, aqui em Camaragibe. Nosso trabalho de consultas de primeira vez, né, começa ao meio-dia e vai até às 15h30, mas os tratamentos de clínica médica, né, acontecem até às 16 horas. E quinzenalmente tem o atendimento da doutora Cristina no periférico, né? O trabalho de evangelização acontece aos sábados pela manhã, sempre das 9 às 10 horas da manhã. E as crianças que participam, os jovens que participam, eles precisam ser autorizados pela equipe médica para poder participar da evangelização, também todos os sábados. Muito bem, vamos ao trabalho. Vamos lá. O tema de hoje é bastante interessante. Viver bem para morrer bem. Tem alguma apologia com a festa no México, que é cultural, né? Do Dia dos Mortos, dessa alegria? Não tem nenhuma relação com essa parte cultural do México. Não tenho nem propriedade para falar a respeito. A ideia do tema surgiu realmente de uma outra palestra que nós fizemos no Patrícia, né, cujo título era Morri e Agora, né, onde a gente discutia as sensações que o espírito sente ao desencarnar, ao realizar a passagem, né, para o plano espiritual. E ao final desse estudo, dessa palestra, uma sugestão final era justamente a ideia de viver bem para morrer bem. E nós trabalhamos para desenvolver essa outra palestra, esse outro estudo em cima desse tema. São reflexões de leituras, de estudo das palestras que a gente assiste. São reflexões pessoais, né, porque somos livres para pensar de maneira diferente. Mas a ideia de viver bem para morrer bem é tentar alinhar os conhecimentos da doutrina espírita, da doutrina da reencarnação, o entendimento da fé em Deus e da fé no futuro. O trabalho que é extremamente necessário quando nós compreendemos isso, da nossa busca pela reforma moral. A prática da caridade, assim como entendia Jesus. Afinal de contas, no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, fora da caridade não há salvação, né? E, por fim, aceitar a morte de maneira natural, né? Como algo natural. Então daí é que vem a ideia do viver bem. Como viver bem para poder morrer bem? Vamos lá. Viver bem, eu acho que a gente já sabe como é, né? Viver bem é ter uma boa casa, ter uma boa vida, né? Uma boa família. Tudo de bom, né? Alimentar-se bem, não ter aperreio, ter essa tranquilidade. É isso mesmo? Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, né, e a gente vai lá para
o livro Céu e Inferno, o que é o Espiritismo, a gente começa a entender que temos 3 linhas de filosofia de vida, vamos dizer assim. Né? Aquela linha que pensa que morreu, acabou-se tudo, não tem mais nada. Uma outra linha que você ou vai para o céu ou vai para o inferno, não é? E a doutrina da reencarnação, no meu entendimento, que aí sim ela demonstra toda a justiça de Deus, ela ensina sobre toda a justiça de Deus, no sentido de que temos sim uma segunda chance, temos vida após a vida, não é? Após a morte do corpo físico, que o nosso lar espiritual vai depender muito do que nós fazemos, do que nós pensamos aqui, e nos auxilia nesse crescimento. Geralmente, e isso está lá no livro O Céu e o Inferno, sobre a questão do viver bem, veja que o livro O Céu e o Inferno é de 1865, mas ainda hoje muitas pessoas cultivam esse mesmo tipo de pensamento, né? Que aí eu vou ler aqui o que está escrito no Céu e Inferno. Tem lá: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, porque depois de nós tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. Gozemos apesar de tudo, cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais esperto. Ainda existe esse tipo de pensamento, ainda hoje, né? Esse é de 1865. E, consequentemente, vem essa ideia que muitas pessoas têm do viver bem, que seria o quê? Viver na ociosidade, Isso. né? De não fazer absolutamente nada, né? Não fazer nada e depois descansar, não é? Viver naquela ociosidade Uma boa pedida, né? contemplativa, viver, ou então viver de ostentação, não é? Mostrando ao mundo tudo que você tem, de maneira a querer impressionar as outras pessoas. E o que muitas pessoas fazem também ainda, e é muito ruim, a dominação, o poder, né? De querer mandar, de querer dominar, seja em casa, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na sociedade, né? Então, essas ideias são muito cultivadas, acredito, entre aqueles que não entendem ainda a doutrina da reencarnação. Muito bem. A referência desse estudo foi o capítulo 17, né? Justo. O item 2. O homem de bem. O homem de bem. Viver bem e homem de bem, qual a relação? Não é uma coisa comum não entre eles. Nos ajude. Certo, vamos pensar no que é viver bem, né? O capítulo, né, 17, e em particular o item 2, o homem de bem, ele nos convida a uma reflexão diária, né, das nossas ações, das nossas atitudes, para que nós possamos investigar diariamente como nós agimos frente aos outros. E é interessante que ao final daquela sequência de ações que nós precisamos realizar, o texto ainda nos diz que é somente um pouquinho do que nós precisamos para nos tornarmos um homem de bem. Viver bem nesse entendimento, né, é justamente praticar a caridade e compreender os ensinamentos do Cristo. Trazer para o nosso dia a dia esses ensinamentos do Cristo. Quando eu citei a questão da ociosidade, não estou condenando de forma alguma a questão do repouso. O repouso é necessário, o nosso corpo físico precisa do repouso, não é? Mas nós podemos repousar fazendo coisas úteis, alimentando pensamentos úteis, ouvindo boa música, tendo boas conversas, né? Quando eu falo da ostentação, quando eu reflito sobre a ostentação, não estou condenando a questão da riqueza, porque o próprio Evangelho coloca que
Jesus não critica a riqueza, não condena a riqueza, Deus não condena a riqueza. Mas como você chega até ali? Não é? Óbvio, nós vivemos no mundo material, no mundo físico, precisamos trabalhar, pagar nossas contas, temos que buscar melhorar, estudar, buscar melhoria para nossa família, precisamos construir. E se essa riqueza vem desse trabalho honesto, de uma maneira justa, ótimo, sem problema nenhum. Mas o que é que vamos fazer dessa riqueza também? Vamos ostentar essa riqueza? Ou vamos fazer dessa oportunidade um caminho para auxiliar outras pessoas, os mais próximos, uma instituição de caridade, enfim, qual é o exemplo que nós vamos dar de posse dessa riqueza? Não é? Muito bem. Lembramos também a passagem de Jesus quando ele diz assim: a felicidade não é desse mundo. E você colocou que existe uma ansiedade, uma necessidade de viver bem para ser feliz, como você ressaltou em 1865, né? Na Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, essa necessidade premente da época, que é tão atual hoje, dentro de uma sociedade tão materialista, né? Dentro de uma sociedade que essa ponderação não, essa busca desenfreada pela materialidade, pelo poder, pela força, é o que configura o homem feliz, o homem que vive bem. Você coloca isso como não? Como é que a gente vai viver bem nesse momento, aliando o Cristo em nossos dias? É possível? Sim, é possível. E certamente as pessoas têm contato com outras que não são ricas, muitas até que passam necessidade, mas têm paz de espírito, têm a fé em Deus, tem a fé no futuro, né? Então tem amor no coração para poder dar. Então é trazer esses ensinamentos do Cristo para o nosso dia a dia, né? E poder nos prepararmos para o desencarne. Então viver bem hoje, nós precisamos lidar com as necessidades materiais, mas não podemos focar nisso, não podemos ter toda a nossa energia para conquistar essa riqueza ou depender daquilo. É a questão do desapego, né, que o Evangelho também ensina, né? Nós não podemos ser apegados a ele. Eu não posso deixar a riqueza, o dinheiro me usar. Eu preciso saber usar esse dinheiro para o meu bem, para o bem do próximo, minha família e daqueles outros que estão ao meu redor também, né? Qual a prestação de contas que eu vou ter com Deus, ou com a minha consciência, melhor falando, ao desencarnar, né? Com aquele dom, com aquela riqueza que eu tive, com aquelas oportunidades que eu tive de estudar, de trabalhar. O que é que você fez de bom? Por menor que tenha sido, o que é que você fez de bom? Que é o que é mais importante. Muito bem. Você ressaltou a questão fora da caridade, não a salvação. Falou da reencarnação. E colocou que esse viver bem para morrer bem não é uma apologia da morte, mesmo a gente acreditando na vida eterna. Não é? Sim. O Espiritismo acredita nisso. Como é que a gente se situa com a morte em nossa realidade? Qual é o contexto da morte em nossos dias? Bom, primeiro que não é nada fácil, né? Talvez quem esteja nos ouvindo imagine assim que Anderson já está preparado para o desencarne, né? Vai desencarnar maravilhosamente bem e seguir, né? Não é fácil, é óbvio, porque como o texto mesmo, a mensagem inicial, se não houver amanhã, envolve a saudade, né? Nos envolve de diversos sentimentos. Então, falar da morte em si nunca é tão simples,
mas é extremamente necessário, porque nós não podemos ter medo da morte. Essa talvez seja a vantagem ou o benefício de você compreender a doutrina da reencarnação e ver a morte como fato natural. Vai acontecer, ponto. Se vai ser daqui a um dia, um ano, 10 anos, 1 minuto, vai acontecer. Para o pequeno, para o jovem, para o adulto, para o senhorzinho, vai acontecer. Então a morte tem que ser encarada como algo natural. Nós não podemos encarar, não podemos tratar a morte como algo tenebroso. O senhor citou a questão do México, onde eles fazem no dia de finados uma festa, porque eles têm a crença deles, eu não conheço a fundo, mas eles encaram a morte como um momento, uma passagem, não é? E aquela reunião serve muito para poder se reaproximar daqueles que partiram. Nós precisamos encarar a morte como uma passagem. E isso precisa ser trabalhado desde pequeno, desde criança. Nós precisamos falar da morte, do desencarne, precisamos falar da saudade, da despedida, né? Como o texto do dicionário Elcio colocou. Precisamos falar com isso desde criança. Precisamos trabalhar isso desde sempre, para que quando essa criança cresça e chegue nesse momento, se ela partir, que ela possa chegar ao plano espiritual da maneira mais tranquila possível. E se ela perder alguém que ama, que ela possa entender do mesmo jeito, que aquilo ali é uma despedida temporária, que em um momento na vida, fé na vida futura, aquele reencontro vai acontecer. Muito bem, mas você falou que essa orientação tem que ser de início, desde a criança, isso Sim. Ser uma conotação não, um assunto de família, é isso? Principalmente, com certeza, precisa ser algo discutido em família. Como eu disse, a morte é algo natural. Então, por que não aproveitar oportunidades do dia a dia, né? De um animal que você tem, um pássaro, por exemplo, que você tem e morre. Ou que você encontra na rua um animal que morreu. Uma planta que cresceu, que você cuidou, e chega um determinado momento, morreu. E aí você começa a trabalhar com as crianças de maneira lúdica, para desmistificar essa questão do medo da morte. Esse é um tema que é trabalhado, por exemplo, na evangelização. É abordado na evangelização, dentro do viés, dentro da perspectiva espírita, da doutrina da reencarnação. Os nossos pequenininhos, do Patrícia, do Maria Cláudia, do Amor ao Progresso, da evangelização dos hospitais espirituais do Nordeste, eles já entendem que são espíritos em uma experiência terrena. Eles entendem que são seres criados por Deus para vivenciar uma experiência na Terra. Claro que a gente vai dosando. Não se fala da mesma maneira do tema com as crianças do ciclo 1, por exemplo, com 4 anos de idade e 5 anos, como nós falamos com os jovens de 14, 15, 16 que estão no projeto, né, do jovem espírita. Então você trabalha, mas dentro das possibilidades de entendimento de cada um daquelas crianças. Alguns acreditam que isso não é assunto de criança, que tem que se colocar assunto de criança como criança, tratar criança como criança e adulto como adulto. Você está dizendo que tem uma construção de entendimento, Justo. De realidade. Dentro da sua experiência, também como evangelizador, também como pai, né? É perceptível esse desenvolvimento, esse entendimento por parte das crianças nos ciclos Sim. pertinentes? Sim, é perceptível. Nós temos exemplos no trabalho do hospital, que não vou citar nomes, mas temos exemplos que
de quando começaram a evangelização e hoje, depois de 2, 3, 4, 5 anos de evangelização, em termos de entendimento, não só sobre o tema da morte em si, mas como viver para se preparar para a morte, né? Um dos áudios que nós escutamos no início falava da importância do hoje, da construção do hoje para a vida futura. Tem tudo a ver com a proposta do nosso trabalho. O hoje é importante. Viver o hoje não naquela ideia de 1865 que alguns alimentam, né? De ociosidade, de ostentação, sensualidade. Não. Isso aí é desequilíbrio, né? Isso é desequilíbrio e precisa ser trabalhado. Mas a importância do hoje, de você começar a construir o seu futuro hoje. Então, entender a doutrina da reencarnação, entender as vicissitudes pelas quais nós passamos, né? Os problemas que nós temos em família, né? Compreender que somos reflexo daquilo que escolhemos. Se não escolhemos nessa vida, foram escolhas de vidas passadas. Então, a doutrina espírita e a doutrina da reencarnação nos ajuda a melhor compreender isso e, então o que eu penso agora, o que eu escolho hoje, vai refletir na minha vida futura. Não necessariamente amanhã, dia 20, mas pode ser na minha próxima reencarnação, né? Então, esse entendimento, essa construção diária que a gente faz, que a gente precisa fazer com as crianças na evangelização, mas que nós precisamos fazer conosco também, é de extrema importância. Esse conosco, a família consegue observar isso, a mudança? Foi colocado que você consegue observar a mudança, mas a família consegue? Sim. Existe um apoio para a família dessa compreensão também? Isso é desenvolvido paralelamente? Como é que isso é feito? Vamos lá. Duas coisas, né? É perceptível sim na família, e aquelas famílias que participam da evangelização, se você for conversar com elas, você vai ouvir relatos de como fulano mudou, como Beltrano está mais preocupado com o estudo, como ele está mais confiante, né? De jovens que têm faculdade mediúnica mais aflorada, de jovens que escutam, jovens que veem, e hoje eles dizem, olha, eu sei que eu vejo, eu sei por que eu vejo, e está tudo bem, porque eu sei que é natural, e o que eu estudo me apoia nessa melhor compreensão. No trabalho dos hospitais, especificamente, né, e falando agora do Patrícia, nós temos o trabalho de evangelização com os pais irresponsáveis, né, porque também são crianças que às vezes são acompanhadas pelo tio, pela tia, pelo avô, avó, enfim, né, que é um trabalho que surgiu vários anos atrás e que hoje nós trabalhamos em paralelo com o que as crianças são feitas, para que eles possam mudar, melhorar, compreender, mas principalmente para que eles possam apoiar o que as crianças estão estudando, porque muitas vezes elas estudam na evangelização e quando chegam em casa fazem uma bateria de perguntas aos pais, então os pais precisam estar preparados também para isso, né? Muito bem. Você, nas suas explanações, várias vezes você coloca uma palavra bastante interessante: entender. Essa necessidade de entender a reencarnação, não é? Faz lembrar um trabalho de Naelson, que você também ressaltou. Sim. A questão de existe de fato, na parte prática mediúnica, dando um laço, já estamos do outro lado. Vêm espíritos que não reconhecem como estão desencarnados. Isso acontece. De fato. Eles não têm esse entendimento de que morreram. O senhor Naelson sempre conversou conosco a respeito, né? Ele sempre escreveu muito do Minuto Mediúnico a respeito disso. E também temos diversas palestras de doutora Cristina comentando.
Isso de fato acontece. Na prática, no prática. dia a dia. Eu não posso falar de experiência própria, mas falo pelos estudos, né? Há sim espíritos que às vezes passam meses, anos, vagando, presos em suas casas, né? Vivenciando dentro daquela comunidade, aquela família, como se vivo estivesse, de fato, materialmente falando. E muitas vezes sofrem até demais, porque tentam conversar, tentam falar com aqueles entes queridos e não conseguem ser ouvidos, né? Então muitas vezes sofrem bastante sobre isso. A literatura espírita, as obras de Chico, né, de Emmanuel, de André Luiz, através de Chico e tantos outros espíritos, demonstram muitos casos, né? Então assim, é riquíssimo em termos de conteúdo de estudo, todas essas obras de Chico que nós precisamos estudar. Mas sim, acontece de fato, né? E é doloroso pelo que a gente vê, porque imagina você querer conversar com seu filho, tá ali, querer tocar e não conseguir tocar nele, ou não conseguir conversar. Ou então se ver muitas vezes vivo, mas sem conseguir interagir com os outros. É complicado, não é? Sem dúvida. Você falou também que essa construção da evangelização para a criança e para o adulto, o entendimento da reencarnação, ajudaria nesse pós-morte, porque a realidade seria mais fácil de compreensão. Sim. Isso, na prática mediúnica, nos centros espíritas, nos hospitais espirituais, como isso acontece? Como é que esse estudo, as palestras, podem nos ajudar quando a gente já estiver do outro lado? Esses estudos e as palestras podem nos auxiliar, e eu acredito que ontem eu estava conversando a respeito, inclusive, né, para ter melhor entendimento. Eu acredito que é parte da nossa missão, do nosso trabalho dos hospitais, nossa missão enquanto palestrantes, né, daqueles que aqui vêm na rádio falar, porque ajudam as pessoas a refletir, né, ajudam as pessoas a melhor compreender os ensinamentos do Cristo. Nem todo mundo consegue pegar o livro e simplesmente ler e fazer reflexão, não é? O que nós montamos das palestras, nós lemos 2, 3, 4, 5, sabe Deus quantos livros, para poder construir uma palestra. Então, esses ensinamentos, eles podem auxiliar essas pessoas, né, todos, na reflexão, de buscar essa compreensão da reencarnação, a compreensão da morte, da separação do corpo físico com o corpo espiritual, né? E principalmente buscar a melhoria, a reforma moral, que é o grande ensinamento do Cristo, né? Eu preciso entender sobre a reencarnação, preciso ter fé em Deus, fé na vida futura e, consequentemente, eu preciso me reformar moralmente, porque os meus pensamentos, as minhas atitudes vão estar impregnadas na minha consciência. E é justamente no momento do desencarne, no momento da passagem, como o livro O Céu e o Inferno coloca, que essa consciência vai aparecer de fato para mim. Porque agora está ótimo, né? Nós temos o véu do esquecimento. Não sabemos as atrocidades que fizemos. Não temos essa lembrança, não é? Mas ao desencarnar, vamos ter sim gradativamente essa consciência. E quanto melhor preparado eu estiver para o desencarne, menos tempo eu vou levar nesse processo, né, nessa passagem, para que eu possa me entender de fato como um espírito desencarnado. E aí ter acesso à minha consciência
e olhar para trás e dizer, puxa, fiz um bom trabalho. Talvez não tenha sido 100%, mas consegui avançar. Pior vai ser olhar para trás e dizer, puxa vida, perdi uma oportunidade. Vou ter que trabalhar tudo de novo. É assustador. Não é? Essa construção vai pegar e pega muita gente de surpresa. Quer dizer, morrer bem não é morrer dormindo em casa, com tranquilidade. Foi dormir e acordou do outro lado. Então não tem nada a ver com isso. Como o próprio céu e inferno nos fala, quando nós morremos, que vamos tomar essa consciência, né? Quer dizer, a natureza da morte em si, como eu morri, não me interessa muito? Não. Às vezes, e o próprio livro coloca, né, que nós, os espíritos em geral, eles têm mais medo mais ansiedade, né, receio, preocupação, vamos dizer assim, para não colocar medo. Mas muitas vezes a preocupação é muito maior de como eu vou me ver do outro lado, né, justamente do morri agora, do que como eu morri, como o meu corpo físico morreu. Se foi num acidente, se foi numa doença cardíaca, se foi de forma natural, enfim. Claro que nós vamos sentir algumas dores físicas, naturalmente vamos sentir essas dores, né, do corpo físico também, não é? Porque ele ainda vai estar ligado. Mas o quanto antes eu conseguir me desligar aqui, me preparar aqui, mais rápido vai ser essa transição. Então, o morrer bem é justamente essa ideia de você estar pronto para esse momento, né? De que vai acontecer de fato. A gente não vai fugir disso, tá? Mas eu preciso estar pronto. Eu preciso estar com a minha consciência tranquila, né? Por exemplo, será que eu pratiquei toda a caridade que eu poderia praticar? E eu não estou falando da caridade material, estou falando da caridade moral, da caridade conforme Jesus entendia, está lá no livro dos Espíritos. Indulgência, ou ser bom para com todos, ser indulgente e perdoar. Será que eu pratiquei essa caridade? Vou estar tranquilo com isso? Todo dia nós que somos cristãos e vamos dormir, fazemos o Pai Nosso, ou ao dormir ou ao acordar. E o que é que está escrito lá no Pai Nosso? O que é que Jesus nos ensinou? Perdoai para que Deus vos perdoe. Será que perdoamos? Então é esse trabalho, é esse morrer bem, é você passar para o plano espiritual tranquilo, com a consciência tranquila de que a gente fez a nossa parte. Era pequenininha, mas fez. E por menor que seja, é muito importante no todo, né? Às vezes a gente se preocupa só com as grandes ações, mas um bom dia, um sorriso, um olhar no olho, né? Um agradecer verdadeiro, às vezes faz uma diferença absurda. Então, o seu título, Viver Bem para Morrer Bem, é literal. É uma síntese da realidade. É isso mesmo? Eu acredito que sim. Agora, acredito que sim. Colocaste, como trabalho na Elso, como tudo foi mostrado, que a falta de conhecimento e ignorar o problema não o resolve. Então temos que entender que temos que viver com amplitude, com responsabilidade. Foi demonstrado em todas as suas colocações. Na sua prática mediúnica, no seu convívio, esses espíritos vêm com essa deficiência. Isso tem conserto ou ele vai ficar penando para sempre, para a eternidade? A assistência para resolver o problema, uma vez que no projeto reencarnatório foi resolvido. No desencarne que aconteceu e ele está lá perdido, sofrendo. Como isso vai ser resolvido? Outra coisa importante, só para complementar o que o senhor falou, é viver com resignação.
Não é aceitar por aceitar as Não dificuldades. é ser omisso. Não é aceitar por aceitar. É ser resignado. É ter fé em Deus e confiar na justiça divina. Lei do progresso sempre. Trabalhar para mudar, mas se não conseguir mudar aquilo, respirar fundo, Deus sabe o que faz e vamos seguir. E em relação à assistência, existe, com certeza existe, né? As equipes espirituais que atuam para acolher esses que desencarnam. Mas também essa assistência depende muito de nós, né? E aí, pensando ao desencarnar, a assistência você vai ter do seu anjo da guarda, das equipes dos hospitais espirituais, né, das equipes médicas que existem, desde que você também se permita. É a mesma forma desencarnado quando você está encarnado. Temos a assistência do nosso anjo da guarda, desde que nós permitamos que ele compareça ao nosso lado. E como? Meus pensamentos, a minha consciência, as minhas atitudes, os locais que eu frequento, não é? Ele vai me auxiliar? Sim, está ali, é uma missão dele. A missão dele é me proteger, me orientar, me guiar, desde que eu dê condições a ele. Então, não é que o espírito vai desencarnar e ficar eternamente vagando no mundo sofrendo. Até porque a lei é de progresso, como o senhor falou. Uma hora, esse espírito mais rebelde, que não quer aceitar a morte, que não quer aceitar o auxílio da equipe espiritual, do seu anjo de guarda, uma hora a consciência dele vai chegar e ele vai parar e vai dizer, olha, parou a teimosia, né? Eu preciso de ajuda. E vai ter a humildade. No livro Nosso Lar, André Luiz coloca isso, não é? Quanto tempo ele passou ainda para ser socorrido? Quando ele parou e teve aquele arrependimento sincero, de coração verdadeiro, disse, olha, preciso de ajuda. E lá estava a ajuda do lado dele. Então, nós teremos a assistência no desencarne, mas nós precisamos dar condição para que essa assistência aconteça. Muito bem. Na realidade, se a gente analisar do início ao fim, esse viver bem é um manual da boa conduta para viver bem nessa e do outro lado. Por isso que foi inspirado no homem de bem. No homem de bem. Justamente. Eu não coloco como manual porque não quero que pensem que é determinante. São reflexões que vieram, que eu consegui fazer diante da leitura dessa passagem e certamente das oportunidades que tivemos, porque essa palestra lá no Patrícia foi uma sequência de outras trabalhando o mesmo tema, né? Mas sim, compreender a doutrina da reencarnação, a fé em Deus, buscar reforma moral, praticar a caridade. Muito bem, então essas palestras estão disponíveis no site do Hospital Espiritual do Nordeste? Exatamente, está lá no canal do YouTube dos Hospitais Espirituais do Nordeste. O acesso é gratuito, né? Qualquer pessoa, seja espírita ou não, pode acessar, pode assistir essas palestras. E o importante é que use desse recurso para refletir, né? Não estamos obrigando ninguém a assistir, muito menos a ser espírita, muito menos a acreditar no que nós acreditamos. Só levantamos os questionamentos, né? Essa foi a proposta inicial do Espiritismo. Trazer questionamentos para que você possa melhor entender o mundo, melhor se compreender, melhor entender a sua própria vida. E fortalecesse. Tanto é que o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, vem para nos auxiliar nesse sentido, né? E trazer essas reflexões necessárias para o nosso dia a dia. Anderson, belíssimo trabalho, com a graça de Deus.
Muito obrigado por todas as informações e suas considerações finais para todos nós que precisamos desse norte em nossas vidas. Agradeço demais a oportunidade e gostaria só de relembrar o passo a passo, não é? Buscar compreender a doutrina da reencarnação, porque uma vez compreendendo a doutrina da reencarnação, naturalmente você vai entender a importância de ter fé em Deus e, consequentemente, de ter fé na vida futura. Tendo fé em Deus, tendo fé na vida futura, a consequência natural é buscar a nossa reforma moral. E nada melhor do que para buscar a reforma moral, a prática da caridade, assim como entendia Jesus. E encarar a morte da maneira mais natural possível, da maneira que de fato é, né, que acontece. Por fim, peço licença para ler aqui uma mensagem final de Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que serve muito bem para todos nós nessa preparação para o desencarne. Emmanuel nos diz lá no livro Caminho, Verdade e Vida o seguinte: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. É a nossa consciência falando conosco ao desencarnarmos, né? O que fizeste desta vida que eu te dei, desta oportunidade que tu recebeste. Seria isso. Muito obrigado. Belíssimo trabalho. E que a graça de Deus, os seus agendamentos junto com o diretor Piquet, nos traga novas informações o mais breve possível. Precisamos. Com fé em Deus. Com fé em Deus, sempre. O entrevistado da próxima semana será José Cordeiro, trabalhador voluntário do SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade na Várzea. E vai nos falar: poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Anderson já explicou o que é viver bem para morrer bem. Então Zé Cordeiro vai nos orientar se nós podemos falir diante da nossa missão, do nosso projeto reencarnatório. Vamos nos preparar, temos uma semana para isso. Agora vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, Anderson Leite, o entrevistado de hoje, brilhante, elucidativo e comprometedor para todos nós. Graças a Deus. A Zeca Piquet e a Virginia Barros pelas participações. Que fiquem com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado, e de acordo com sua vontade e o nosso merecimento, estaremos aqui na próxima semana. Vamos ouvir com Ricardo Andrade a música que dá nome ao CD, A Vida Continua. Faixa 3. Não sai de sintonia, em seguida Conexão Cultural com Joaquim Freitas. Muito obrigado. Descobri o segredo do tempo e aonde vou chegar, e aprendi com as flores, com o vento, com o verde, o sol e o mar, que a vida continua, que nada vai parar. Isso é o que veremos, e só colheremos aquilo que plantar. Cabe à juventude saber aproveitar aqui cada minuto
levar. Percebi o valor do infinito, porque vou voltar. E aprendi com o céu e com as estrelas, com a chuva e com o ar, que a vida continua, que nada vai parar. Isso é o que veremos, e só colheremos aquilo que plantar. Cabe à juventude saber aproveitar aqui cada minuto, construir seu fruto